Nesse vídeo de hoje eu vou falar de 3 praias que eu, como turista, visitaria. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo do Vamos Embora, tranquilo? Se você é novo aqui no canal, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter clicado. Já deixa aí, se inscreve aí que eu dou cada dica massa de viagens e eu tento mostrar o máximo possível das viagens que eu faço para quando vocês forem fazer a viagem de vocês, tá bom? Eu tinha falado que eu ia dar dicas dos lugares mais legais para viajar e mais em conta para viajar no meu estado. Se você é novato aqui e não sabe, eu sou de Recife, Pernambuco. Então eu montei um roteiro e vou falar para vocês os 3 lugares que eu, se fosse turista em Pernambuco, eu iria visitar. Eu vou falar de praias. Por quê? Porque normalmente quando você vai para o Nordeste, você está procurando praia. Existem coisas maravilhosas no estado de Pernambuco. Se você for para o interior do estado, tem montanhas, tem festival de inverno, tem lagoas no meio do nada. É lindo. O estado de Pernambuco é lindo. Porém, nesse vídeo de hoje, eu vou falar de 3 praias que eu, como turista, visitaria. Então, pessoal, por propósito desse vídeo, eu vou fazer todos esses preços de passagens aéreas saindo do Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque Rio de Janeiro e São Paulo são os 2 maiores aeroportos do país e onde se concentram as 2 maiores cidades do país. Então, faz sentido. Mas se vocês quiserem que eu dê dicas de outras cidades, deixa um comentário aqui embaixo. Então, vamos começar pelo Rio de Janeiro. Eu encontrei passagem para o segundo final de semana de julho desse ano, 2020, ok? Pela Gol, ida e volta do Rio de Janeiro a Recife por R$470. Ida e volta. O voo, no segundo final de semana de julho, saindo de São Paulo, fica a R$550 pela Gol. Então, uma vez que você chegou em Recife, você tem 3 opções, tá bom? Recife, Porto de Galinhas e uma praia chamada Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros é um pouco mais longe de Recife, porém é uma praia lindíssima e maravilhosa. Pessoalmente, é a minha escolha. Eu sempre tento ir para a Praia dos Carneiros quando eu estou em Recife, porque é lindíssima, lindíssima. Porém, tem que levar em consideração que ela fica mais ou menos, se eu não me engano, 150 quilômetros de Recife. Uma vez que você chegou em Recife, 3 opções. Vamos ficar na primeira opção, Recife. Então, cheguei em Recife, como é que eu faço? Chegou em Recife, um Uber do aeroporto para a Avenida Boa Viagem, que é a Avenida Beira-Mar de Recife, fica em torno de R$30. Às vezes um pouco mais barato, às vezes um pouco mais caro, depende da hora que você chega, tá bom? Eu aconselho você ficar num hotel na Avenida Boa Viagem. Por quê? Porque ela é literalmente a Avenida Beira-Mar. E é o melhor lugar para você aproveitar a praia. Preços de hotéis no segundo final de semana de julho ficam em média R$200 por noite. Você pode achar mais barato, porém a cotação que eu fiz para o segundo final de semana de julho, ele ficou em torno, em média, existem mais caros, claro, e existem mais baratos, mas um hotel mais ou menos ali 3 estrelas, legal, com café da manhã incluso, fica a média de R$200 por diária. Lembrando que essas diárias eu cotei em quarto duplo, ou melhor, por pessoa, na verdade, ela fica R$100, tá bom? Mas eu sei que normalmente a galera que fica nesses quartos de viagem em casal, então é a diária R$200 por dia por casal. Então, para finalizar Recife, você consegue uma passagem de ida e volta do Rio de Janeiro para Recife por R$470. A diária para o casal é R$200. Então vamos colocar isso por pessoa, R$100 por pessoa, tá bom? O transfer do aeroporto para a Avenida Boa Viagem, que é onde eu aconselho você pegar um hotel, fica em torno de R$30 mais ou menos,
para você ficar em Recife no segundo final de semana de julho, sexta, sábado, domingo e voo de volta é na segunda-feira, ou melhor, você fica 3 noites num hotel com passagem e transfer por pessoa R$ 800, saindo do Rio de Janeiro. Saindo de São Paulo, essa média aumenta um pouquinho. Por quê? Porque a passagem saindo de São Paulo, ela custa um pouco mais caro. Então essa média vai para R$ 880 por pessoa. Cara, R$ 880 por pessoa. Passagem, hospedagem e transfer, indo para Recife para passar 3 dias, maravilhoso. Mesmo porque no Brasil você pode dividir isso. E você passa 3 dias maravilhosos no Nordeste, em Recife, que é lindíssimo, por R$ 880 de São Paulo e R$ 800 por pessoa do Rio. Putz, é muito show. Você chegou ao Rio de São Paulo e decide, não, eu quero ir para Porto de Galinhas. Desceu no aeroporto, pegar um transfer. O transfer de Recife para Porto de Galinhas fica em torno de R$ 90 cada trecho. Então, as pousadas, às vezes, fazem esses pacotes. Você liga para lá para reservar e diz, ó, eu estou precisando de um transfer também, do aeroporto aí para a pousada. Muitas delas têm pacotes de um pessoal que já faz serviço. Então, fica em torno de R$ 160. Isso não é por pessoa, isso é o transfer. O carro leva até 4. Então, se você tiver com mais alguém, isso já cai pela metade. Em Porto de Galinhas, uma pousadinha pertinho da praia, com aquele clima gostosinho, com piscina e café da manhã incluso. Lembre-se disso, todas as hospedagens que eu estou falando aqui já tem café da manhã incluso, ou melhor, já é um gasto a menos. A diária está ficando em torno de R$ 170 por quarto para 2 pessoas. Saindo do Rio, passagem R$ 470 ida e de volta por pessoa. Transfer R$ 90 a média. Do aeroporto do Recife para Porto de Galinhas, um gasto total com passagem, hospedagem já com café da manhã e o transfer por pessoa fica em torno de R$ 810. Então você pode ver que Recife e Porto de Galinhas, apesar do povo achar que Porto de Galinhas é caríssimo, Recife e Porto de Galinhas fica mais ou menos o mesmo preço, é R$ 10 de diferença, saindo do Rio de Janeiro. Saindo de São Paulo a mesma coisa, R$ 10 de diferença. Em Recife custa 880, em Porto de Galinhas custa 890, mas tudo ali muito junto. Então, Porto de Galinhas, que é belíssimo, você passa 3 noites, chega na sexta, fica da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, do domingo para a segunda. Paga R$ 810 com a passagem do Rio de Janeiro e R$ 890 com a passagem de saindo de São Paulo. A terceira praia que eu recomendo bastante, se você for para Pernambuco, chama-se Praia dos Carneiros. Decidiu ir para Carneiros? Pronto. Você chegou do Rio de São Paulo, naquele precinho da passagem que eu falei, que a passagem não muda, porque ela é de São Paulo ou Rio para Recife. Você pode fazer já o acordo com a pousada ou com o hotel. O transfer fica em média de R$ 250 a R$ 300, ida e volta. Tá bom? Então tem que botar isso na cabeça por conta de Carneiros ser um pouco mais afastado. Pegou o transfer, chega em Carneiros. Carneiros tem uma variedade muito grande de pousadas e de hotéis. Então você pode achar pousadas ou hotéis que tem uma média de 150 a 160 reais por diária, um quarto duplo com café da manhã, ou você pode achar hotéis que vão até de R$ 2.000 por diária, pois a média que eu achei em Carneiros fica em torno de R$ 285 por diária, tá bom? Lembrando que isso era um quarto duplo com café da manhã. Se você é mochileiro, vai ficar bem mais barato. Você pode achar um hostel, você pode achar um albergue bem mais barato do que isso. Então, para finalizar Carneiros, você comprou a passagem do Rio, R$ 470 e de volta para Recife. Pegou o transfer, R$ 250. E aí você chega na pousada que fica em torno de R$ 850 pelos 3 dias, no segundo final de semana de julho, tá bom?
Então, por pessoa, dividindo tudo isso, você vai pagar mais ou menos R$ 1.145 vindo do Rio de Janeiro e R$ 1.225 vindo de São Paulo. Lembrando que isso é tudo. Passagem e de volta, transfer e de volta e hospedagem pelos 3 dias, ou melhor, 3 noites, né? Com café da manhã incluso. Então, pessoal, eu tô aqui para provar que o Nordeste, principalmente Pernambuco, não é tão caro quanto as pessoas dizem, tá bom? Porto de Galinhas, Recife e Carneiros são praias belíssimas que você vai amar, que você vai dizer, nossa, foram as 3 noites maravilhosas e não fica tão caro, principalmente hoje em dia que você pode dividir, você pode usar milhas, talvez você nem pague essa passagem porque você usou milhas. Tem muita gente que tem pontos no booking.com, no hotel.com, então às vezes você consegue um Airbnb. Eu não cotei aqui Airbnb porque aí já aumenta muito, mas você vai em grupo, você vai com outro casal, já baixa bastante, porque você pega um Airbnb, você consegue. Eu olhei só para ter certeza que existem. Obviamente Recife existe Airbnb, Porto de Galinhas hoje em dia já tem Airbnb e Carneiro também já tem Airbnb. Então é bem legal de você sair cotando essas outras diferenças. Eu usei tudo aqui no hotel porque eu estou falando de um casal ou de uma pessoa só viajando. Quem viaja sozinho não vai pegar um Airbnb, a não ser que pegue um quarto. O que eu nunca fiz, então eu não posso aconselhar. Só para mostrar a vocês que na faixa mais ou menos de R$ 900, você tem passagem, hospedagem e transfer para ir para o Nordeste, entendeu? E aí tu parcela isso em 2, 3, 4 vezes, putz, fizesse uma mini férias aí e fosse para um lugar maravilhoso, vai tirar fotos maravilhosas. Tem cada lugarzinho para tirar foto no Instagram, ó, show de bola. Entendesse? Então, aproveitou. Obviamente, você tem que botar na cabeça o seguinte, todas essas pousadas e hotéis que eu falei, eles têm café da manhã incluso, mas obviamente você tem que ir levar dinheiro pro almoço, pro jantar. E se você gosta de tomar uma biritinha, então vai ter que pensar todos esses gastos. Eu recomendo, certo? Uma faixa de 150 a 200 reais por dia, já contando com almoço, jantar e praia, tá bom? Eu recomendo. Tem gente que gasta muito menos? Tem gente que leva sua canga, estenda lá na praia e maravilhosamente passa o dia ali. Leva sua garrafa d'água, leva seu sanduíche que você fez no quarto do hotel, que você fez na pousada, ou que você até comprou no mercadinho, porque tem vários mercadinhos também. Então, massa. Eu tô dando essa dica para caso você queira sentar numa cadeirinha, tomar um negocinho e tal, de 150 a 200 reais. Se você tá indo em casal, melhor ainda, porque aí você gasta mais ou menos uns 200 reais por casal. Obviamente, eu estou falando aqui de pessoas que vão tomar um negocinho, comer um petisco num bar, mas sem tomar demais, né? Quanto mais, quem bebe sabe, quanto mais você bebe, mais você gasta. É normal. Tá aí as 3 dicas de praias que vocês podem ficar em Pernambuco por menos de R$1.000. Certo? Por pessoa. Então, vale a pena? Eu acho que vale a pena. Tem muita gente pensando, eu quero viajar para fora do país, eu quero viajar, é muito caro viajar para dentro do país. Tá aí, não é tão caro viajar, principalmente para essas 3 praias do Nordeste. Existem praias mais baratas? Existem, mas eu particularmente não conheço. Então, eu estou falando das 3 que eu conheço. Se você gostou dessas dicas, se você quer mais dicas, então, ó, se inscreve aqui no canal, vai lá, dá o teu dedinho aqui para cima, ó. Escreve aqui nos comentários quais outros lugares você quer que eu pesquiso. Enquanto a gente não pode viajar, nessa época, a gente ajuda a se planejar, né? Então, valeu pessoal, valeu por ter vindo. Se você é a sua primeira vez aqui, se inscreve. Se você já é inscrito e tá voltando, muito obrigado, tá bom? Valeu e vamos embora!